mente, falando de transformação da nossa mente, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo número 9. Talvez você fale assim, após todas as ministrações, o senhor fala que é difícil demais, tudo o senhor fala que é teológico demais, tudo o senhor fala que é difícil demais. Meu irmão, mas esse capítulo número 9 é talvez o maior desafio pregar esse capítulo número 9, teologicamente. A grande questão para nós pregarmos a palavra de Deus como pastores é trazer uma verdade bíblica que faça sentido para você. É lógico que eu, pastor Vitor, qualquer pessoa que estiver pregando aqui, o intuito da pregação é fazer com que você saia daqui edificado, não é mostrar o quanto a gente conhece. Eu não tenho intenção nenhuma que um de vocês saia da igreja hoje batendo palma para mim dizendo, não, é como ele conhece. Não, eu quero que essa palavra faça sentido para você, que transforme a sua vida. E isso tudo depende de quem? De você, de como você recebe. Hoje o que nós vamos estar ministrando é algo que fala sobre todas as promessas de Deus, a visão que Paulo tem a respeito da pessoa de Jesus Cristo, quanto ele ama os seus irmãos judeus. Por quê? Paulo, ele mesmo sendo um benjamita, da tribo de Benjamim, embora ele seja um judeu, ele é muito criticado pelos próprios judeus. Me parece que ele, sendo um semita, ele é antissemita. Como assim, apóstolo? Ele, sendo judeu, ele fala contra tudo aquilo que o judeu valoriza. Não, mas não é que ele fala contra tudo aquilo que o judeu valoriza. É que ele fala de uma maneira correta aquilo que o judeu se esqueceu que deveria valorizar. Nós temos uma tendência muito fácil de transformar coisas santas e verdadeiras em simplesmente rituais. Eu estava querendo comprar uma arca, aquela arca da aliança para nós, uma bem bonita, já montadinha com os querubins bonitinhos e tal. E aí eu fiquei pensando, falando com Deus, vocês já me conhecem, sabe? Eu gosto de cenário, eu gosto dessas coisas. E está tudo muito caro, sim ou não? Tudo está caro. Chuchu está caro, gente. Chuchu está valendo ouro. Né, amor? Chuchu está valendo ouro, gente. Meus cachorrinhos, os olhos dele brilham quando vê chuchu. Eles gostam de chuchu na ração. Né? Eles falam, meu Deus do céu, chuchu, meu Deus do céu. E só dá trabalho. Dá tanto trabalho para descascar, não rende, não tem gosto e está caro. Mas tudo está caro, né? Mas você fica pensando nisso, aí eu falei, Senhor, é um simbolismo tão lindo. Um dos maiores simbolismos para o Antigo Testamento, que mostra a presença de Deus, é a Arca da Aliança, amém? E eu acho tremendo, eu sou apaixonado, não sou judaizante, e não tenho a ideia de usar um kippah e defender isso também não é essa a ideia, mas o simbolismo da arca é muito forte, e eu estou com desejo de fazer isso, e vocês vão participar e vai ser bênção para a sua vida, mas nós corremos o risco de que esses materiais se tornem idolatria. E Deus mostrou muito bem, através da palavra, para o povo de Israel, que ele não suporta a idolatria. Um dia, olharam para a arca do Senhor, onde Deus se manifestava, e eles trataram a arca como uma idolatria, como se Deus fosse a arca. Deus não é a arca, Deus estava se manifestando na arca. Né? Então é diferente. Então eles começaram a ter, nós temos a arca, nós temos Deus aqui conosco, e Deus falou assim, não, vocês não me têm com vocês só vão me ter com vocês se vocês estiverem aliançados comigo. E eles quebraram a aliança e tinham a arca, e aí perceberam que Deus não estava na arca para defender eles perderam a batalha, dentre de tantas outras situações. Outra coisa também que o judeu valorizava muito era ter a lei mosaica, né? Não só o decálogo, mas todas as leis que envolviam as leis cerimoniais, as leis sociais para eles, todas as leis que Moisés trouxe, que Deus deu para eles, eles valorizavam muito. Moisés é o ícone para eles. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, eles têm muito peso para o povo de Israel. Davi, um grande rei, o maior rei que governou e fez uma nação vencer muitas batalhas, se tornar uma nação muito rica. Eles valorizavam tudo isso.
Paulo também valorizava, e é isso que ele vai dizer aqui. No entanto, ele consegue ver que por detrás de todas essas coisas existe uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual é que os judeus haviam se esquecido. Às vezes as pessoas, não sei se você já ouviu falar, pessoas, por exemplo, discutindo sobre dízimo, não dízimo no Novo Testamento. Se deve dar, não deve dar, essas discussões que acabam não levando a gente a lugar algum. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus está falando para os judeus, aqueles que são os praticantes da lei, dizendo: vocês deveriam dizimar, mas vocês deveriam também amar, perdoar as pessoas. Quando nós vemos Jesus no Novo Testamento falando com os judeus e com os seus discípulos, que também são judeus, e com a multidão, chamando eles para um discipulado, mostra para eles que o discipulado com ele, a régua é lá em cima. Só que a régua do Antigo Testamento também é lá em cima. E Jesus diz: eu não vim anular a lei, eu não vim anular o Antigo Testamento, eu vim cumprir tudo aquilo que ele dizia. Ou seja, em Cristo, todo o Antigo Testamento se cumpre. Só que para muitos judeus, isso não é uma verdade, isso não é uma realidade. Para um judeu que não é messiânico, ele não acredita na pessoa de Jesus. Nós cremos na pessoa de Jesus. Paulo um dia não acreditava na pessoa de Jesus, e por não acreditar na pessoa de Jesus, mas acreditar na pessoa de Deus, ele perseguia os cristãos. Amém? Então, você pode ver que se você falar para as pessoas, Deus te abençoe, falar sobre Deus, as pessoas não acham ruim. Até recebem, amém, amém. Agora vai falar de Jesus, vai falar de Espírito Santo para essas pessoas, que fala de uma vida interior, fala de Cristo, fala de um ícone, fala de um exemplo, fala da manifestação da plenitude de Deus na terra. Só que ele traz valores, ele traz verdades, ele não traz coisas externas, não é maquiagem, ele traz a realidade de Deus, não é um verniz para nós, né, só para maquiar, é a realidade de um relacionamento com Deus. Amém? Vocês estão comigo aqui? É sobre isso que Paulo vai falar, porque ele está querendo o apoio da igreja que está em Roma. Esta igreja, ela é composta de muitos judeus, então ele precisa esclarecer alguns pontos que ele está pregando. Ele está falando sobre a justificação pela fé, ele está falando que a lei, ela não pôde, e ela não tem até hoje, não tem condições de te tornar santo. Já parou para pensar nisso? Se você ler a palavra de Deus, ela não tem condições de te tornar santo. Como assim, apóstolo? A Bíblia não é santa? A palavra não é santa? Lógico que é. Paulo mesmo diz: a palavra é santa, mas nós somos pecadores. Quem está comigo nessa? A palavra é perfeita, a palavra é santa. Deixa eu dizer uma coisa para você: estamos em um período da existência da igreja onde a palavra de Deus para muitas pessoas não faz sentido, mas pela ausência da palavra de Deus na vida de muita gente, é que as coisas ficaram sem sentido e fora da vontade de Deus. Tudo se torna cansaço, sem propósito. A vida fica sem sentido nenhum, porque fugimos da palavra de Deus e procuramos, nesse vazio da palavra, nesse vazio de ser adorador e de relacionamento com Deus, substituímos por N coisas. E aí nós ficamos todo atrapalhados. Aí perdemos na família, perdemos na criação dos filhos, perdemos nos relacionamentos. Aí os nossos relacionamentos se tornam relacionamentos bagunçados, complicados, namoros, noivados, casamentos complicados, a vida financeira complicada, a vida moral complicada. Tudo isso por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E aonde está relatado? Na Bíblia, mas nós a negligenciamos. Quando tentamos cumpri-la, percebemos que de alguma maneira nós falhamos. Entramos justamente naquela parte da Bíblia de João capítulo 8, aonde Jesus está escrevendo no chão e trazem para ele uma mulher adúltera. E dizem: olha, essa mulher foi surpreendida em adultério. Jesus pega e olha para aqueles homens e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele está dizendo para aqueles homens: todos são pecadores. Se você não pecou no adultério, você pecou em outra coisa. Então, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí logo diz a palavra que eles foram largando as pedras pelo caminho. E ninguém teve coragem de jogar a pedra. Por quê? Porque a consciência acusava eles. O que eles fizeram?
foram embora. Quando Jesus conversa com aquela mulher, cadê os teus acusadores? O único que poderia acusar ela, baseado na palavra, na Bíblia, diz para ela: tampouco eu te acuso. Vai, não peques mais. É a graça de Deus se manifestando na vida das pessoas. Amém? A plenitude da graça na pessoa de Jesus Cristo. Apóstolo, mas tudo isso que você está falando, vamos justificar dentro da palavra de Deus, porque esse capítulo é muito complexo. Ele é muito complexo porque ele fala de predestinação. Ele é complexo porque ele fala de Deus endurecer o coração de uma pessoa, de pessoas que talvez sejam pessoas que você ama, mas elas serão vasos de ira para a manifestação da ira de Deus. Porque Deus ama as pessoas independente de você amar. Você conhece alguma pessoa que você não gosta muito dela? Tem alguma pessoa que você não gosta muito dela? Talvez você tenha. Deus ama essa pessoa, você sabia disso? Amém? Só que você tem uma pessoa que você ama muito. Essa fica mais fácil para não ficar, né, acusadora. Tem uma pessoa que você ama muito aí? Você tem alguma pessoa que você ama muito? E talvez não esteja nos caminhos do Senhor? Deus a ama também. Só que além de amar, Deus é justiça. Só que tanto para aquela pessoa que nós não amamos tanto assim, Deus é amor e justiça. Para aquela que nós amamos, Deus também é amor e justiça. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Ele ama e é justiça para as pessoas que nós amamos, e Ele ama e é justiça para as pessoas que nós não amamos tanto assim. Para não entrar nessa questão, para explicar para vocês o que é amar o próximo, que nós devemos amar. E no discipulado nós devemos amar os nossos inimigos. Amém? Foi isso que Jesus ensinou. Mas olha só o que a palavra de Deus vai nos tratar aqui, o que Paulo vai trazer para reflexão, porque ele está pregando para um povo judeu. E talvez você diga assim: apóstolo, o que tudo isso tem a ver comigo? Você já vai entender já na aplicação dessa palavra para os teus dias de hoje. Capítulo 9 diz assim, ó: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Amém? Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele está dizendo o seguinte, depois, olha, é uma coisa muito forte, sempre eu li isso daqui, eu falei, é muito forte, é meio que Moisés dizendo assim, olha, o povo todo está aí, pecaram. E Deus diz assim, eu vou matar esse povo. Aí Moisés diz assim, não, Senhor, se for para matar eles, começa por mim, risca o meu nome. Parece que o coração de Paulo está sendo colocado diante, né, desvendado, desnudado, apresentado, sem máscara nenhuma, a sua intenção para o povo judeu. Ou seja, ele está sendo sincero, não existe outra intenção. E eu sofro a dor no meu coração. Aqui tem outra base, pastor, que as pessoas gostam de dizer, isso aqui é o espinho na carne de Paulo. Eu não acredito nessa, mas tem gente que diz. Esse é o espinho na carne de Paulo, que Paulo sofria e o inimigo batia na cara dele. Você acha que o inimigo vai bater na cara de alguém que está se condoendo pelos seus irmãos, querendo que eles se convertam? Então eu já discordo, mas eu te ensino o que dizem por aí. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que Paulo tem um profundo sentimento de amor, mas um amor tão grande pelas pessoas que são compatriotas, ou seja, são também seus irmãos segundo a carne, os israelitas. Já pensou o que ele está dizendo aqui? É mais ou menos você dizer assim, eu amo meu filho, eu amo do fundo do meu coração, e me dói no coração que ele não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sentir a dor de uma pessoa que não se encontrou com Cristo. Eu falo com Deus assim, eu falo, Senhor, tem algumas coisas que eu peço muito para Deus, me dá cada dia mais coração de pastor, e me dá cada dia mais um coração de evangelista, me dá o coração que ame almas, que se desespere por aqueles que não te conheceram e estão a caminho do inferno. Amar desesperadamente essas almas. Não é só amar,
é amar com desespero. Quem está entendendo? É extremamente. Pensou você olhar para o seu vizinho e falar assim, eu tenho uma palavra que pode tirar ele do inferno. Você andar na rua e ver as pessoas perdidas, almas perdidas, você dizer assim, eu tenho uma palavra que pode tirar essa pessoa do rumo do inferno e colocá-la como cidadão do céu. Essa importância, essa preocupação, isso consumia o coração de Paulo. É a gente olhar para dentro da nossa casa e dizer assim, meu Deus, meus filhos não se converteram, meu esposo não se converteu, meus pais não se converteram. Senhor, o que eu posso fazer para que eles se convertam? Como que eu posso, Senhor, meu Deus, anunciar essa verdade do reino, que Deus amou o mundo de tal maneira? Mas que esse é o desespero de Paulo. Às vezes as pessoas dizem, eu sou evangelista, pastor, mas o evangelista tem que ter essa fome de alma. Quando a gente escreveu o livro, eu falo a gente porque, sinceramente, este livro que foi escrito, discipulado, na verdade é um projeto interno da Efrata, é uma ideia interna da Efrata, de repente que se tornou um livro para ir para fora, mas é um projeto interno nosso, para a gente falar do que é ser discípulo de Cristo, falar sobre o plano da salvação e a doutrina cristã, mas era algo nosso, então tem muita coisa que não tem as referências, não tem as bases, não bíblicas tem bastante, mas não tem as bases. Eu tirei uma coisa de uma palavra que um falou, então foi um catado de um montão de coisa, de muita gente que escreveu, e o que eu escrevi, e a gente está aí. É que, felizmente, se abriu para mais pessoas, e mais pessoas foram edificadas, amém? Mas, quando nós falamos sobre esses ministérios de apóstolo, pastor, mestre, evangelista, cada um tem a sua característica. Em agosto vocês vão ouvir falar muito disso, do que é ser videira, ser discípulo de Cristo. É uma responsabilidade de ser discípulo de Cristo que não está nas costas de um pastor, de falar do amor de Deus, de amar pessoas, de se desesperar por almas. Às vezes, quando nós olharmos assim, irmãos, e não faço apologia nem a muito nem a pouco, quando você olhar uma igreja vazia, saiba que você é o culpado. Eu sou o culpado, nós somos culpados, porque nós precisamos gerar vidas, nós precisamos correr atrás delas para falar de Jesus. Aí eu pergunto para você, o quanto te incomoda uma cadeira vazia aí do seu lado? O quanto te incomoda? É mais fácil a gente chegar na igreja, de repente, seja aqui ou em qualquer igreja, chegar e falar assim, nossa, a igreja está vazia, ou a igreja está cheia, né? É olhar e falar assim, nossa, a igreja está cheia, mas você tem culpa em quê dela estar cheia? Talvez você seja um mero espectador que vê a igreja cheia, se emociona com toda aquela galera lá, mas você não trouxe uma alma daquelas ali. Pode ser que você seja a pessoa na igreja que chega e vê as cadeiras vazias e fala assim, eu queria tanto ter mais gente aqui, eu queria tanto não sei o quê. Aí a pergunta é, o que você está fazendo para que isso aconteça? Amém? Diga assim, o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Precisa refletir. Em agosto a gente vai refletir bastante sobre isso, sobre ser videira. Mas Paulo, ele está aqui desesperado. E ele vai justificar porque ele está desesperado. Ele diz, porque eles não entenderam a verdade. Aí talvez as pessoas diriam assim, mas você está dizendo que os judeus não são nada. Vocês estão dizendo que todos os nossos rituais não são nada. Você está dizendo que ter nascido judeu não vale nada. Você está dizendo que a nossa lei não vale nada. Você está dizendo que todas as promessas que nós temos não valem nada. Você está dizendo que nós e os gentios não valemos nada, ninguém vale nada. Ele falou assim, por um lado é verdade. No entanto, eu preciso dizer uma coisa para vocês, meus irmãos judeus. Ele lista algumas coisas que é muito importante quando eu falo para os meus discípulos que a gente estuda panorama bíblico. É muito importante isso, por quê? Porque Deus escolheu um povo. E esse povo é o povo judeu, para através dele se revelar, amém? E Cristo veio de uma linhagem do povo judeu. Então Deus decidiu se revelar à humanidade desde lá de Gênesis em Abraão. Nós vamos perceber que Deus está querendo se revelar ao mundo, se revelar às pessoas, e todas as promessas de Deus do Antigo Testamento se cumprem em Cristo, amém? Paulo, ele tem essa visão. Mas nem todos os judeus tinham a visão naquele momento, como muitos hoje, que não são messiânicos, não acreditam nisso que a gente está pregando aqui. Amém? Aí Paulo, ele vai
listar algumas coisas que pertencem ao povo especial de Deus. Amém? Diz assim, versículo 4. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, as legislações, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você conversar com um judeu que não é messiânico, ele está aguardando a vinda de Jesus. Ele está, na verdade, aguardando não a vinda de Jesus, mas ele está aguardando a vinda de Cristo, que é a vinda do Messias, né? Que é o ungido de Deus, que a palavra grega é Cristo, mas significa Messias, ungido. O ungido de quem? O ungido de Deus. Todo o Antigo Testamento aponta para esse Messias. Desde o Éden, todos os 5 primeiros livros, o Pentateuco, aponta para Jesus. As histórias do Antigo Testamento apontam para Jesus, ou seja, os judeus eles têm na mente que existe um ungido de Deus, existe um Messias, alguém prometido que seria enviado por Deus, e ele viria também da descendência de Davi, ele também viria segundo a promessa de Deus, ele cumpriria as alianças, mas para quem não acredita em Cristo, essas promessas ainda vão se cumprir, amém? Mas é muito interessante nós analisarmos o que vai acontecendo dentro dessas promessas, dessas alianças. Há um tempo atrás, hoje não tanto, mas há um tempo atrás, muitas vezes ouvíamos dizer de maldições hereditárias. Quem já ouviu falar? Muitas vezes falaram sobre esses casos aqui como maldição hereditária. Perdão. O caso da Rebeca, o caso da Sara, eram mulheres que não podiam engravidar. Amém? E elas ficaram grávidas por um milagre. Muita gente disse, por exemplo, você vê, Sara, ela era estéril. Logo, depois, a Rebeca é estéril. Raquel também é estéril. Isso é uma maldição hereditária. Eu sempre discordei disso aí. Sempre discordei disso aí. Eu acredito e olho por esse viés de Paulo aqui. Deus está querendo revelar uma coisa. Pessoas nascidas da carne e pessoas nascidas do Espírito. Pessoas nascidas segundo a vontade do homem e pessoas nascidas segundo a vontade de Deus. É isso que a Bíblia está falando no Antigo Testamento. Está apontando para Cristo. Eu acredito que todas as maldições acabam a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus. Amém? Apóstolo, mas enquanto eu não entreguei minha vida para Jesus, sua vida está cheia de brechas, você precisa fechar todas essas brechas. As palavras que você receberam, se você for falar de psicologia, até mesmo as palavras que nós recebemos, independente do lado espiritual, estou falando físico, as palavras que você recebeu dos seus pais, da sua mãe, dos seus tios, do ambiente que você viveu, acessou os seus sentimentos, e tem muita gente que sofre hoje por causa das palavras que ouviram na sua infância. Eu não estou falando nem de espiritual. Eu estou falando físico, coisas que marcaram a sua infância, a ausência de coisas que você gostaria de ter dos seus pais, às vezes coisas que você gostaria de ter da sua mãe, a atenção, ou o amor, ou aquele presente que foi dado para um, não foi dado para você, e aquilo gravou você, marcou a sua vida. Tem alguém que foi marcado por isso? E aí você cresce e leva isso para dentro do seu casamento, você leva essas carências aí emocionais, levam para o relacionamento com seus filhos, às vezes você vai reverberar na vida deles. Isso falando de psicologia. Espiritualmente, Satanás encontra uma brecha para ir passando de geração em geração e mexer justamente com isso que você não sabe lidar com você e possivelmente você vai passar para outra pessoa. Ou seja, isso na verdade é material para que Satanás entre nas suas gerações e comece a fazer, porque você vai reverberar tudo que você é nos seus relacionamentos que vão vir mais à frente. Isso, se você não colocar um fim e dizer, eu sou livre, eu sou liberto de tudo isso, agora eu tive um encontro com Deus, e esse encontro com Deus mudou a minha vida, e quando muda a sua vida, muda a geração que vai vir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A geração que vem depois de você
não precisa sofrer o que você sofreu. Os teus filhos podem ser melhores do que você, do que eu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa é a realidade. Aí tem gente que fica, nossa, mas eu tenho que quebrar essa maldição, eu tenho que quebrar aquela maldição. Você precisa se conscientizar da libertação que há no poder da cruz de Cristo. Tudo se fez novo. Nada do passado agora vai determinar mais você. Só que agora você precisa começar a agir diferente, porque você é diferente. Você já não é mais a velha criatura, agora você é uma nova criatura. Às vezes nós olhamos as pessoas que dizem, sou nova criatura, mas continuam nos mesmos hábitos. Ou seja, você continua sendo velha criatura. Diga para a pessoa do seu lado, você é velho ou é nova criatura? Fala assim, não adianta usar creme caro. Não adianta fazer botox. Não é isso que muda. É o que você foi transformado de dentro para fora. Não é a academia que você foi, não é as linhas que você colocou linha de ouro, não é o hialurônico. Ácido hialurônico, é isso, mãe. Eu sei dessas coisas. Minha mãe fala assim, de onde você aprende essas coisas? É comercial e eu vejo, não sei. Ela adora creme, não é, mãe? Eu falo assim, eu vou dar uma planta. Agora eu gosto daquela, como que é o nome da plantinha, não? É que a Angélica também está cultivando agora. É um matagal das leguminosas lá, como chama? Não é leguminosa, gente. Como que é o nome da plantinha, Angélica? Suculenta. Que leguminosa, suculenta. É suculenta, leguminosa. Né? É o máximo que ela gosta. Mas ela não gosta nem do creme de rosa que cheira de defunto, né? Tem que ser um creme. O creme é bom, ela gosta de coisa boa, gente, né? Tem bom gosto, né? Só falta, o glamour tem, só me falta o dinheiro, né? Mas nem isso é o que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo de nova criatura não é externo. Embora se exterioriza aquilo que você é aqui dentro. Amém? Por isso que quando você está o bagaço dentro, você fica o bagaço fora. Amém? Quem está entendendo? Então quando você cuida de você dentro de você, irmão, pode criticar você, falar que seu cabelo está feio, que você está gordo, que você está magro. Quando você está bem com você, a opinião dos outros não importa. Você está feliz com você. Você está feliz de dentro para fora. É por isso que eu falo que Romanos é extraordinário. Você olha para dentro de você e você vê que diante de Deus você está o caco. Mas Ele vai lá e transforma a sua vida, Ele ama você, Ele fala assim, ó, você estava vivendo uns valores que não tinha nada a ver, agora eu vou te dar novos valores para você viver, eu tenho promessas para você, agora eu trago você para as alianças que eu fiz com quem? Com Abraão. Estávamos longe de tudo isso, porque eu estou falando de um povo, estou falando de um Deus que se revelou na vida de um povo, mas Deus não quer somente aquele povo, sempre Deus quis várias nações, várias pessoas, só que foi através de um povo que Ele quis se manifestar, e esse povo é o povo de Israel. Amém? Versículo de número 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aqui é um ponto, irmão, que até Jesus arrumou encrenca com o povo. Por quê? O pessoal com esse senso de nós somos filhos de Abraão, nós somos os herdeiros da promessa, os guardiões da palavra. E Jesus fala assim, realmente vocês são. No entanto, vocês não vivem o que ela diz. Jesus, ele sempre abraçou uma multidão rejeitada. Jesus sempre abraçou pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas que eram tidas como nada, pobres, tanto que as pessoas importantes da época, quando olhavam para Jesus e a multidão que andava com ele, era muito desprezada, porque essa multidão segue a qualquer profeta, essa multidão não tem o que fazer e fica lá seguindo qualquer Messias que aparece por aí. Me parece que a história se repete hoje, que muita gente olha para a igreja e diz, as pessoas que vão na igreja são pessoas que têm tempo, pessoas que não têm o que fazer. Nilce estava falando aqui, eu estava correndo, e muita gente estava correndo para hoje estar aqui, mas glória a Deus que nós estamos. Deus não escolheu pessoas desocupadas e pessoas que não sabem o que fazer, mas nós fomos chamados por Deus para sermos adoradores, mesmo que tenhamos um monte de coisa para fazer na nossa vida, nós somos adoradores do Senhor.
Amém? Temos sim muitas coisas para fazer. Amamos nossa família, amamos descansar, amamos passear, amamos todas as coisas boas, mas acima de tudo nós amamos estar na presença de Deus. Isso nos motiva a estar aqui. Ninguém larga o seu descanso, ninguém larga um dia de trabalho que passou aquela correria toda e poderia estar jantando agora, para estar aqui na casa do Senhor, se não for por amor. Amém? E talvez nem você saiba o quanto que você ama, você só precisa se entregar a esse amor. Amém? E Paulo vai justificar isso. E esse é o grande problema para uma visão arminianista e calvinista. Você que conhece esses termos, é isso que ele vai trabalhar nesse capítulo número 9. Você está aqui porque Deus te chamou. Você está aqui porque Deus quer manifestar a graça dele na sua vida. Só que já te digo de antemão, você pode rejeitá-la. Você pode ser um vaso de honra, como você pode ser um vaso de ira de Deus. É só você escolher o que você quer. Mas antes de você escolher, Deus já sabia quem você ia ser. Mas Deus quer se manifestar. Diga assim, Deus quer se manifestar. Amém? Ele pode se manifestar na sua vida? Que ele se manifeste com amor, com graça, com misericórdia. Porque tem pessoas que não será assim. Vocês vão entender melhor. A Bíblia aqui nos diz que Paulo está defendendo que nem todos que nascem judeus são judeus. Nem todos que nascem como filhos de Abraão, porque Abraão, Isaac e Jacó, que nasce o povo de Israel, nem todos são. Porque Paulo está olhando para um lado espiritual da coisa. Não é simplesmente o nascer físico. Jesus, na época que ele também passa por aqui, ele diz: Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Ele está dizendo de pedras físicas. Ele está dizendo de pessoas que estavam ali ouvindo. Porque Pedro ele tem essa clareza dizendo que nós somos pedras vivas, edificadas sobre um fundamento que é Jesus Cristo, no qual ele é a pedra principal e angular, mas nós fomos feitos casa espiritual, pedaços de rocha, como Pedro também foi. Amém? Mas aqui ele está dizendo o seguinte: não é todo aquele que nasce como fisicamente de Abraão é que realmente é um israelita. O que isso importa para nós? Muito, muito. Porque se nós não tivermos a compreensão disso, não entenderemos que todas as promessas que estavam sobre Abraão estão sobre as nossas vidas também. Porque carnalmente, fisicamente, nós não temos nada a ver com a história. Eu não sou judeu, alguém é aí? Às vezes as pessoas, teve uma época, né, pastor, que o pessoal hoje até que diminuiu. Procurava genealogia para descobrir de que povo judeu que você era. E buscava e tentava achar, não, você é de tal clã, você, não, tal pessoa, você tem um pezinho lá. Forçar um negócio desse. Paulo revirava, como eu sempre disse, revirava no túmulo, né? Sem cabeça. Desesperado, escrevendo Gálatas. Quem foi, ó insensatos Gálatas, que transformou a mente de vocês desse jeito? Depois de vocês terem entendido o que é a verdade espiritual, agora vocês vão dar ouvido às fábulas? Vocês vão abandonar a graça e vão começar a praticar a circuncisão, a fazer esses sinais que já não fazem mais sentido para o cristão? E aí muitas vezes hoje as pessoas, vamos fazer tudo isso. Paulo ele vai deixar bem claro isso para nós, dizendo o seguinte: em Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, e ela terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aqui Paulo está justificando justamente aquilo que eu já estava ministrando para vocês, que todas essas coisas que estão acontecendo, do nascimento de Isaque
E antes de Isaac teve um outro filho de Abraão, que é Ismael. Deus está dizendo para o Abraão: Abraão, não será com Ismael, porque o Ismael nasceu de um relacionamento dele com a egípcia Agar. Mas o problema estava porque ele teve um relacionamento com a egípcia? Não, é porque Deus queria mostrar que ele faria filhos nascerem de maneira espiritual. Seriam filhos nascidos pela vontade de quem? De Deus, não pela vontade de Abraão. Ou seja, Deus está se revelando através de Abraão aquilo que ele quer dizer para mim e para você. Apóstolo, deixa isso mais claro para nós. Eu deixo mais claro para você. Abre aí comigo em João, o Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Vai deixar bem claro isso para nós. A gente não lê ele inteiro, embora seria muito bom. Vamos ler o capítulo 1, versículo de número 10 em diante. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Quem eram os seus? Os judeus. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Aqui está desvendado o mistério que Paulo está dizendo, que as pessoas nasceriam da vontade de Deus. Quer mais para afirmar a sua fé? Anda um pouquinho mais à frente, em João, capítulo de número 3. Versículo 1 em diante diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode isso acontecer? Jesus pergunta para ele: você é mestre em Israel e não compreendeu ainda essa verdade? Irmão, é Jesus chegando para um professor e dizendo assim para ele: você ensina os outros e não compreendeu essa verdade? Imagine você numa faculdade, o seu professor de direito, Tiago, vir te falar uma coisa e falar assim: você é professor, já passou na OAB e não sabe dessa verdade? Já pensou um juiz chegando para o advogado que passou na OAB, fez o que fez, e fala assim: você não sabe dessa lei, doutor? Quebrou, acabou o assunto. Jesus disse para ele: você fala de uma coisa que você não entendeu, Nicodemos.
Assim como outros também estão falando de uma coisa que não estão entendendo. Não sabem do que falam. Não nasceram de novo. Falam de Isaac, falam de Jacó, falam de Esaú, falam de Abraão, mas não sabem o que significa tudo isso por detrás. Tem gente hoje também que diz: eu também sou filho de Abraão. Por que você é filho de Abraão, irmão? Por que você foi adotado? Em quem você foi adotado? Você é filho de Deus. Como que isso aconteceu? Ah, não sei, só sei que é assim. Você precisa ir além. Você precisa conhecer essa verdade. Senão nos tornamos realmente iguais a essas outras pessoas, religiosos. Pessoas que vão na igreja, ouvem um pastor falar, ouvem as pessoas pregar, aplaudimos se foi legal, se foi eloquente, se teve a ver com o que a gente está sentindo ou não, senão não vai fazer sentido nenhum. Aí a gente vai embora para casa, parecendo um papagaio que aprende as coisas que falaram, mas não entende. O papagaio você vai ficar falando, chega uma hora que ele fala, ele até canta. Sim ou não? Inteligente. Tem muita gente na igreja também que acaba falando muita coisa. Adquire um linguajar cristanês, adquire um linguajar religioso, mas não teve um verdadeiro encontro com essa verdade. Fala de nascer de novo, mas não nasceu de novo. Eu mesmo falo para você, com todo o meu tempo de evangelho, que não é pouco, eu pergunto para Deus: Senhor, será que realmente eu nasci da tua vontade? Será que eu realmente cheguei a isso que eu prego? Será que realmente eu sou constrangido pelos meus pecados? Será que eu realmente sou uma pessoa apaixonada por almas, como a tua palavra ensina? Será que eu sou realmente um pastor segundo o teu coração? Será que eu realmente nasci para as coisas de Deus? A gente precisa se fazer essa pergunta. Isso não é vergonha para ninguém, porque nós não analisamos o quanto um pastor prega, nós não analisamos o quanto nós frequentamos igreja, porque segundo a palavra de Deus, Nicodemos, ele era o cara da religião. Ele era o cara que pregava, ele é o cara que ensinava, ele era mestre, mas quando ele se encontra com Jesus, descobre que ele não teve um verdadeiro encontro com Deus. Ele se encontrou com a religião, mas ele não se encontrou com Deus. Pessoas que se decepcionam são pessoas que se encontram com religião. Pessoas que abandonam o cristianismo são pessoas que se encontram com religião, mas quem se encontra com Cristo tem a sua mente mudada, os teus sentimentos são mudados, a sua mente é diferente, porque nasceu de Deus. E isso é que nós precisamos ver, pastor. Pessoas que realmente tiveram um encontro com Deus, que transformou a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, transformou os seus valores, transformou a sua maneira de enxergar a vida. Ela enxerga pela ótica do céu, ela olha para a igreja, ela olha os ministérios, ela olha o trabalho, mas ela olha além, é só o lugar dela expressar a adoração dela. O altar não é o lugar onde finda as coisas, é aonde expressamos aquilo que nós somos. O louvor não é aquilo que a gente canta bonito ou não, embora a gente tenha que fazer o nosso melhor, porque as pessoas ouvem, amém? Mas o altar, o louvor, o tocar o instrumento, o pregar a palavra, tem que ser uma coisa que flui de dentro de você, que é a sua vida, e aquilo que é a sua vida para você é natural, amém? Porque vem de dentro para fora. Qual a dificuldade? Embora a gente encontra aí hoje num período muito ruim, né? Com Covid, resfriado. A gente tem hora que não sabe se é o resfriado, se é Covid. Não sabe o que é nada, irmão. A gente não sabe. Lutar contra uma coisa que a gente vê não é fácil. Lutar contra aquilo que a gente não vê não é terrível. Transforma isso em batalha espiritual, a mesma coisa. Lutar contra a Covid é a mesma coisa que lutar contra o diabo. A gente não vê, mas a gente sente. Não é assim? Agora, imagine, qual é a dificuldade? Não olhando pelo viés de Covid, pela dificuldade, às vezes num pulmão, alguma coisa assim, mas qual a dificuldade? Todos nós estamos respirando aqui? Amém? Tem alguém que não está respirando? Não? Morreu, né? Então você não vai se manifestar. Então você está, nem que seja com dificuldade, com a máscara, você usa o óculos, embaça tudo, você, meu Deus do céu, agonia, na hora de passar.
E como a gente deveria ter feito desde o começo, é a adaptação, aprender uma nova maneira de se viver, de se interagir, enfim. Não há dificuldade para se fazer uma coisa que é tão natural para você. E não somente é tão natural, é tão essencial para você. Respirar. Não é essencial? É essencial e é natural. Adorar a Deus é essencial e é natural. Fazer aquilo que Deus nos chamou é essencial e é natural, porque simplesmente flui. A partir do momento que você entende, você sente, você vive, depois é só expressar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, vocês precisam nascer de novo para entender essas verdades. A gente consegue juntar todas essas informações na cabeça de Paulo. Ele está dizendo isso, gente. A minha agonia é que vocês estão falando de uma coisa que vocês não conseguem entender. Vocês estão se sentindo honrados com uma coisa que vocês não entenderam. É muito interessante isso. Às vezes as pessoas não sabem o valor das coisas que têm. Não sabem valorizar. Eu acho intrigante na passagem do filho pródigo, é que esse filho ele vai comer aquele arroz de uma maneira diferente, o filho que voltou. Ele não vai olhar para o pai da mesma maneira que o filho que estava em casa, gente. Ele não vai dormir naquela caminha como o outro filho dorme, porque ele vai valorizar cada grãozinho do arroz. Ele vai valorizar o pãozinho, ele vai valorizar a cama, ele vai valorizar tudo aquilo porque ele não merece, ele sabe o que é não ter. Aí eu pergunto, será que nós realmente tivemos esse encontro com Cristo? Será que nós realmente temos a total noção do que é ser filho de Deus? Ser adorador, ser quem nós somos. Às vezes por coisas pequenas, às vezes pensamos em desistir de tudo. Ei, não. Você precisa saber da sua essência. E ninguém pode roubar aquilo que você sabe que você é. É a sua identidade. Ninguém pode tirar de você e não permita que ninguém roube de vocês. Porque é isso que o inimigo quer, roubar a sua essência. Roubar a sua paternidade, roubar a sua filiação, a sua adoção. E é isso que nós precisamos entender, valorizar o que nós recebemos. Ei, irmãos, Paulo está dizendo, vocês se vangloriam de uma coisa que não entendem o que ela significa. Porque se entendessem, é Paulo e Jesus falando, meu Deus do céu. Jesus disse assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estariam exultando hoje, dizendo para os judeus, vocês estariam em alegria. Por quê? Porque Abraão desejou esse dia e ele não viveu. O que vocês estão vivendo, profetas profetizaram e vocês não estão entendendo. Jesus está dizendo muito claro para eles, gente. Tudo isso que vocês estão defendendo, tudo aquilo que vocês estão batendo palma para vocês mesmos, legal, é verdade, vocês deviam se sentir honrados. Vocês têm as promessas, vocês têm a aliança, vocês são filhos, vocês têm adoção, mas não sabem viver como tal. Vocês não sabem desfrutar disso. Parece que Paulo está falando para a igreja de hoje. Temos coisas que não sabemos desfrutar do que nós recebemos, de ser filho de Deus, de ter uma igreja, de ter irmãos, de termos um altar, de termos uma família cristã, de podermos andar nessa terra como salvos, como pessoas escolhidas, que temos uma promessa de uma nova terra, de um novo céu. Parece que a gente se perdeu, como os judeus se perderam aqui. Versículo de número 12, disso já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre,
mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Isso para mim, olha gente, dá pregação de meses aqui, falar sobre isso. Então não vou entrar a fundo, mas eu vou resumir a minha ideia do que eu entendo. É interessante que aquilo que Deus sabe que vai acontecer, não é necessariamente aquilo que Deus disse que aconteça. Está dando para entender? Então assim, o que Deus sabe que vai acontecer, não é porque Ele determinou que aquilo acontecesse, mas Ele, sabendo que ia algo acontecer, Ele já disse: eu agirei assim em cima de determinada situação. Porque nesse texto vai dizer: para isso mesmo você ficou de pé, Faraó, para que eu manifeste quem eu sou em você. Isso me traz um temor muito grande, muito grande. Por quê? Porque nós percebemos na história lá de Êxodo, essa história é a história de Êxodo, onde Moisés chega para Faraó, mas antes de chegar para Faraó, retomando um pouquinho a história, Deus diz para ele assim: Moisés, você vai falar para Faraó, diga que o meu povo, libere o meu povo, que o meu povo vai me fazer uma festa no deserto 3 dias. Mas eu sei que ele não vai querer, ele não vai deixar, porque Faraó é a maior divindade do Egito. Ele é um filho de um Deus. Quem vai mandar em Faraó? Deus queria se revelar. Deus, sabendo disso, disse para Moisés: eu sei que ele não vai querer me ouvir. Todo mundo vê que Deus vai fazer o que fez, mas muita gente esquece que, por exemplo, olhando, nossa, quantos egípcios morreram, e Deus é amor, e quantos israelitas morreram? Se esquecem? Deus, ele disse o seguinte: eu quero me manifestar. E é interessante que se Deus se manifestar através de anjos, a gente não entende muito não. Se Deus falar na linguagem celestial, a gente não entende muito não. Por isso que ele se manifesta e fala conosco de uma maneira que a gente vem entender. Aí ele fala: não, minhas mãos estão estendidas para poder vos ajudar, meus ouvidos não estão agravados. Isso significa que Deus tem braços, tem ouvidos que nem a gente. Amém? Antropomorfia isso. Então significa que Deus está querendo se comunicar conosco. E Deus, na sua pedagogia, precisa ensinar pessoas. E Deus pega um povo, o povo de Israel, que está preso no Egito, porque eles mesmos se deixaram ficar presos. Só que ele precisa se manifestar quem ele é. E precisa se manifestar de uma maneira que as pessoas entendam. Então, como é que Deus vai fazer o Faraó entender? Como é que Deus vai fazer com que o povo de Israel entenda e como todas as nações entendam que Ele é Deus? Rebentando com o Egito, mostrando para Faraó que as divindades dele não são divindades, mostrando para o povo de Israel: vocês estão batendo palma para a gente, que tem um Deus que não é um Deus com D maiúsculo. Eu sou o Criador dos céus e da terra, eu liberto a quem quero e faço o que eu quero, porque quando eu decido fazer, ninguém pode impedir. Esses deuses que vocês estão aplaudindo não são nada, e esses deuses que você está acreditando, Faraó e povo do Egito, também não são nada. Eu sou Deus e eu vou manifestar para vocês quem eu sou. Quando ele disse para Moisés: oh Deus, quem é você para me falar para o pessoal? Ele falou assim: eu sou o quê? Sou autossuficiente. Eu não sou um Deus criado pela cabeça das pessoas. Eu não sou um Deus manipulável. Eu sou Deus sobre os céus e sobre a terra, e faço o que eu quero. Lembra aquele louvor? Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito, ganha a luta sem lutar. Não é isso? Ou seja, ele tem poder, ele é Deus dos deuses, ele é Senhor dos céus e da terra. Aí o Faraó: eu sou Deus, eu sou Deus. E aí Deus fala: a gente vai ter uma conversa. Pela brecha do posicionamento de Faraó, Deus, querendo se manifestar, endurece o coração dele. Um coração endurecido é aquele coração obstinado,
Porque Deus precisa manifestar a graça e precisa manifestar a ira, sim ou não? Quando você olha para a história do Egito, Deus manifestou a ira dele contra o povo do Egito e contra a idolatria? Sim ou não? Sim, juízo. Só que Deus manifestou a graça dele no Egito também? Sim, ao povo de Israel e até aos egípcios também. Por quê? Só que eles não quiseram dar ouvidos. Ambas as situações é um manifestar de Deus. Trago isso para os dias de hoje para você entender bem. Você pode ser um vaso de ira ou você pode ser um vaso de misericórdia. Mas como ser um vaso de ira e como ser um vaso de misericórdia? Porque Deus quer se manifestar, tanto na ira como na misericórdia. Amém? E como que a gente vai fazer isso? Há um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. O que significa isso? Há uma pessoa arrependida dos seus pecados, com o coração quedado aos pés de Deus, reconhecendo que é pecador, pedindo perdão dos seus pecados, Deus não perdoa? Perdoa. Uma pessoa, aí essa pessoa que Deus perdoou, ela vai desfrutar do que de Deus? Da graça e da misericórdia. Então vamos dizer assim, pega o pastor Vitor ali e vamos dizer assim, o pastor Vitor vai desfrutar da graça e da misericórdia. Aí você vê Deus o amando, você vê Deus o perdoando, você vê Deus curando a vida dele, você vê Deus salvando ele. Eu não vou falar de Deus dando coisinha, presentinho, carro, casa, não é nada disso daí não, porque senão você vai desviar. Não quero que você desvie. Então Deus perdoou os pecados do pastor, e o pastor vai falar, meu Deus do céu, que coisa linda, fui perdoado dos meus pecados, fui feito filho de Deus, e Deus vai manifestando graça. Lá no dia do juízo final, Deus manifesta a misericórdia e a graça na vida do pastor, porque ele foi um homem não perfeito, mas ele foi um homem que desfrutou da graça e da misericórdia do Senhor, ou seja, se arrependeu dos seus pecados, procurou viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, reconheceu que é pecador, reconhece a graça de Deus, reconhece a misericórdia. Se não fosse Jesus Cristo, ele iria para o inferno mesmo, ele não consegue cumprir a lei, ele falha no pensar, ele falha no falar, ele falha no agir, mas ele ainda assim se arrepende e busca fazer a vontade de Deus, de coração íntegro. Aí Deus fala, vou manifestar a graça nesse cara. Aí quando você for falar assim, nossa, nunca vi a manifestação da graça, aí Deus vai falar assim, olha para o pastor Vitor, nossa, eu vi, hein, manifestação da graça no pastor Vitor, oh glória, que coisa linda, Deus é amor, amém? Ok, aí vem o pastor pegar a Dani, agora, aí a Dani é uma pessoa que ela não se arrepende, ela é desse jeito mesmo, eu quero ser desse jeito, eu já pegou aqui esposa, para não falar que, né, marido leva a mulher para o céu, que não leva, tá gente? Né? Aí a Dani já é bruta, é o seguinte, eu não quero saber de perdoar ninguém, de amar ninguém, eu odeio todo mundo, e é o seguinte, esse negócio, até acredito que existe um Deus, mas eu não estou nem aí com esse negócio, larguei esse negócio de ser adoradora, sartei de banda desse negócio, tem mais o que fazer na minha vida, e é o seguinte, nem acredito mais desse jeito que eu acreditava não, e é o seguinte, eu sou meu Deus, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, eu que não levante cedo para ganhar meu dinheiro, que Deus nada, não sei o que, se rebelou, aleluia. Lá vem Deus. Vamos ter uma conversa. Nossa, agora. Então, eu disse que era assim, assado, papapá. Você agiu totalmente contrário, rejeitou a minha graça, não quer saber de mim, rejeitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, disse que nada disso mais faz sentido, você blasfemou contra o Espírito Santo, você não aceita mais essa salvação na tua vida, eu estou irado com você e vou mandar você para o inferno. Misericórdia. Aí você fala, credo, é um Deus amoroso ou é um Deus irado? Deus irado. Mas a ira de Deus significa justiça. Para nós interpretamos como uma coisa que dói muito, porque a gente vai sofrer o peso da justiça de Deus. Hoje eu fui até uma gráfica, ver algumas coisas e tem lá. Eu sempre vejo isso daí, eu lembro, nunca vou fazer uma campanha dessa. Campanha da justiça divina. O clamor é, Deus faça justiça. Misericórdia, irmão, não pode fazer essas campanhas. Porque se Deus for agir com justiça para a pessoa que você quer que ela morra, vai agir com justiça por você. Você vai morrer também.
Já fez oração para alguém e falou assim: Senhor, entra com a tua providência, com aquele endemoniado lá, mata ele, Senhor. Perdoa não, arrebenta ele. Você está pedindo para Deus fazer a mesma coisa que você. O que a oração do Pai Nosso diz? Aquilo que nós fazemos, desejamos e oramos e pedimos pelos outros, nos dá para nós. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, nos perdoa também. O que Deus vai fazer? Você não perdoou, você não vai ser? Não tenha medo não, irmão, é verdade. Se você não perdoou, você não será perdoado. A conta básica de Jesus. Isso é discipulado, Mateus 5, 6 e 7. Ou seja, não é exterior, é uma vida com Deus. Aí Deus vai ter que se manifestar. Então, se Deus se manifesta com a graça em um, Deus se manifesta com a ira em outro. O que você quer que Deus se manifeste na sua vida? Então, se coloca de pé em nome de Jesus. É você que decide. Ah, posso, mas Deus já não sabe? Sabe. Sabe. Isso me faz temer muito. Sabe por quê? Escuta isso, pastor. Não é indireta para ti, não. É para a gente refletir. A gente pode pregar e falar assim: preguei muito. A gente pode cantar e falar: cantamos muito. As pessoas podem aplaudir e falar: que líder excepcional. Talvez as pessoas possam dizer: como conhece, né? Esse meu apóstolo é top. Meu pastor é top. Posso ir embora para casa e dizer assim: que da hora, né? Que da hora. Como Deus me usa. E Deus só está de olho para mim e diz assim: fica aí. No final, a gente conversa. Mas, Senhor, não, fica aí. Vai achando que você é o tal. Vai achando que você é o líder. E aí vai crescer na igreja e eu começo a bater no peito, né, pastor? Tem ninguém que prega igual eu, pastor. Tem ninguém que prega. Como eu falo, tem ninguém que fala nesse mundo. Sou único. Não sei nem como que o evangelho existiu antes de mim. Eu sou o ícone do evangelho, sou eu. E Deus permite pessoas arrogantes. Deus permite. Deus permite que a gente dance. Deus permite que a gente pregue. Deus permite que a gente faça um monte de coisa. E Ele é fiel à palavra dEle. Aí um dia, Deus manifesta a ira dEle. Aí você fala: nossa, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. E coisa terrível é cair nas mãos de um Deus irado. Eu não quero experimentar. Eu não quero. Eu quero ser vaso da graça. Eu quero ser vaso do amor de Deus. Eu quero desfrutar desse amor de Deus. Eu quero desfrutar do perdão de Deus. Então vivo uma vida segundo a vontade de Deus. Porque um dia Ele há de julgar os vivos e os mortos. Todos ressuscitarão para um dia estar diante dEle. E cada um receberá segundo aquilo que tiver feito por meio do corpo. Aí você vai conhecer plenamente um Deus amoroso ou irado. A gente não tem noção. Não tem, né, pastor? Se a gente não sabe, não sei o que a gente estava cantando aqui, eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu também não tenho sequer noção de um Deus irado. Como foi o nome do pregador? Esqueci o nome do pregador que fez aquela pregação. Pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards. No final da pregação dele, Fátima, as pessoas se agarravam aos bancos, entendendo que o chão estava se abrindo, pedindo perdão,
constrangidos pelos seus pecados. Pregação forte foi em Deuteronômio. Tem um livro que fala sobre isso, não li ainda, mas eu tenho ele. Será que nós nos constrangemos ao ponto da presença de um Deus irado? A gente só pensa, nenhuma condenação há. Mas a gente se esquece que somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente lê, isso é Romanos 8. A gente lê Romanos 5 e diz, justificados, pois com Deus estamos em paz. Mas se esquece que é somente Jesus Cristo. O que sobra para nós nos submetermos à vontade dele e dizer, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Miserável homem que sou, quem me livrará desta condenação? E naquele grito de suspiro ele diz, bendito seja Deus que entregou Jesus Cristo numa cruz para me salvar, senão eu estava condenado. Quem está entendendo essa palavra? Reflita, se alimente dela, porque é isso que Paulo está dizendo. Deus hoje chamou você e me chamou aqui para uma conversa para dizer, eu sou o Deus do amor e eu sou o Deus da justiça. Eu não sou dois deuses, eu sou um único Deus, que é santo, que é justo, que é amor. Deus ama o pecador? Sim ou não? Lógico que ama. Mas aquele que abandonou o pecado, quem gosta e pratica e ali fica, está juntando ira para o dia da ira. Hoje é noite da gente se arrepender e orar um pouquinho. Feche seus olhos. Pai Santo e Eterno Deus, que essa palavra fale aos nossos corações, nos levando para o arrependimento, para a Tua presença, pedindo perdão e misericórdia pelos nossos pecados, pela nossa imperfeição, Senhor. Pai, eu agradeço pela Tua palavra. Eu agradeço, Senhor meu Deus, pela oportunidade de pregá-la e de ouvi-la e de refletir na minha vida e ver, Senhor meu Deus, se eu posso ser um vaso de ira ou um vaso de misericórdia, Senhor. É lógico, como qualquer um dos meus irmãos, queremos ser o vaso de honra, um vaso de graça, um vaso de misericórdia, uma carta viva, escrita perdão e amor na nossa história. Nos ajuda, Espírito Santo, para que possamos receber esta graça, esta salvação na pessoa de Jesus Cristo. Abençoa cada vida, abençoa os meus irmãos que hoje estão ouvindo essa palavra em casa, aqui hoje, e que a Tua palavra venha frutificar na vida de cada um, em nome de Jesus.